Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a forma de Jordan real, né? E no vídeo passado eu falei com vocês sobre a fórmula de Jordan e até um algoritmo para encontrar a forma de Jordan, né? Mas esse algoritmo dependia a existência e o algoritmo dependia fortemente da gente conseguir fatorar o polinômio característico em termos lineares, o que nem sempre acontece quando eu não estou no corpo algebricamente fechado, como quando eu estou em R, né? Mas R não é muito longe de um corpo algebricamente fechado, né? Passar de R para C é simplesmente adicionar um elemento, duplicar a dimensão do espaço vetorial. Então, esse processo não é muito complicado. E o que a gente vai fazer, então, para obter a forma de Jordan, uma forma de Jordan para operadores reais, é o que a gente pode dizer que é uma gambiarra, né? Então, o que a gente vai fazer é usar a estratégia de complexificar o nosso espaço vetorial e a transformação linear, e sobre C, usar o fato de que uma transformação linear possui uma base de Jordan, e depois, a partir dessa base de Jordan, e usando propriedades de conjugação, fortemente propriedades de conjugação, construir uma base no qual essa matriz de Jordan, que é complexa, né, porque os autovalores podem ser complexos, construir uma base no qual essa matriz tenha coeficientes reais e ainda seja próxima daquele esquema de diagonal por blocos. Tá? Então, isso aí é o que vai ser a forma de Jordan real. Tá? Então, vamos lá. Ok. Né? Então, deixando claro a natureza do problema, né, é que se eu estou sobre R, né, o polinômio característico né, vai poder ser decomposto como produto de fatores irredutíveis, tá? Mas alguns desses fatores irredutíveis não são lineares, eles são quadráticos, né? Porque nem todos os polinômios quadráticos vão ter raiz, né, sobre os reais, né? Mas vão ter raízes sobre os números complexos. Então, o problema vem desses termos aqui, tá? Dos termos da forma x menos a1 ao quadrado mais b1 ao quadrado, né? Que sobre R são irredutíveis, mas sobre C eu consigo fatorar isso daí, né? Como um produto de um x menos a1 vezes x menos a1 barra, né? Onde esse, esse A1 aí é uma coisa do tipo A1 mais B1i, né? E o A1 barra é A1 menos B1i barra, de modo geral. Para I também vai ter a mesma coisa, tá? Então, sobre C, eu tenho a fatoração do polinômio característico como termos lineares, mas sobre R eu não tenho isso. Então, a estratégia que a gente vai usar para demonstrar a forma de Jordan real é usar a estratégia de complexificação que a gente falou no vídeo de mudança de corpo. Tá? Naquele vídeo eu falei um bocado sobre como a gente pode complexificar o operador, mas eu não falei de uma coisa que é fundamental, que a gente vai precisar aqui, que é a conjugação. Né? Tá? A gente sabe conjugar números complexos, mas nós vamos estender essa operação de conjugação de números complexos para matrizes e vetores, conjugando cada uma das entradas. Tudo bem? Então, dado uma matriz A pertencente a MNC e um vetor V pertencente a C elevado a N, nós definimos a matriz conjugada e o vetor conjugado como a matriz e o vetor obtidos conjugando cada um dos elementos. Tá? A operação de conjugação não é linear, mas ela é sesquilinear. Né? O, o lambda sai para fora, como lambda conjugado. Tá? Ela é linear sobre R, mas ela não é linear sobre C. Tá? Nós também temos que a conjugação do produto é o produto da conjugação e o produto da matriz do vetor é o conjugado da matriz vezes o conjugado do vetor. Ok? Ok. Então, vamos seguir, né, imaginando que agora nós vamos ter V um espaço vetorial, eu vou olhar para o seu complexificado, ter uma transformação linear, eu vou olhar
para a matriz complexificada t elevado a c. Tá? Os primeiros fatos que a gente precisa são os seguintes, né? Para poder fazer a forma de Jordan, eu preciso do polinômio característico. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é que os polinômios característicos de t e de t complexificado são iguais. Então, complexificar não muda os polinômios característicos. Dessa forma, não muda os autovalores reais, né? Aparecem novos autovalores que vêm do fato de eu conseguir fatorar coisas que não podiam ser fatoradas sobre R, mas que podem ser fatoradas sobre C, mas os autovalores reais permanecem os mesmos e aparecem outros que são complexos. Tá? Também é importante a gente observar que se lambda é um autovalor de t elevado da complexificação de t, o seu conjugado também é um autovalor, né? As multiplicidades algébricas dos autovalores lambda e lambda barra são iguais. Então, e finalmente, um fato importante, como eu disse para vocês, nós vamos ter que escolher no final uma base conjugada para trazer a informação da forma de Jordan complexa para uma forma real, né, uma matriz que tem coeficientes reais. E isso vai ser feito usando vetores reais. O que é um vetor real? Um vetor real é um vetor que é igual ao seu conjugado. Tá? Então, e a caracterização que a gente precisa para construir bases reais, né, é o seguinte: se W' é um espaço fechado por conjugação, então W' possui uma base formada por vetores reais. Tá? Esse é o ingrediente central. É nessa base real onde a matriz vai ter coeficientes reais, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Ok, então essa proposição tem uma série de ingredientes, desde como são os polinômios característicos, de como são as multiplicidades dos autovalores e dos seus conjugados, a multiplicidade dos autovalores relacionados do seu conjugado, e o fato de que se um espaço é fechado em relação à conjugação, nós temos uma base real. Tá? Então aqui tem um monte de ingredientes técnicos que vão permitir a gente realizar aquele plano que eu estava falando para vocês. Ok? A demonstração de cada um desses itens é bastante simples. Eu vou fazer com vocês, mas ela é bastante simples. Primeiro item, né? A gente já mostrou, né, que as matrizes do operador e do operador complexificado numa base, né, uma base fixa, são iguais. Né? Então, o polinômio característico é igual. Né? Se o polinômio característico é igual numa base, o polinômio característico do operador é sempre igual. A gente já provou isso também no vídeo de similaridade e equivalência. Ok? Então, acabou. Os polinômios característicos são os mesmos. A segunda coisa importante para a gente ver é que, bom, então aqui tem uma consequência importante. Se o polinômio característico de t e de tc são iguais, e o polinômio característico determinante de t menos lambda-i, ele é um polinômio com coeficientes reais, porque t só tem coeficientes reais, ok? Então é importante a gente observar isso, né, que os coeficientes do polinômio característico são reais. Bom, dessa forma aí, né, se você olhar para a equação que dão os autovalores, né, que são zeros do polinômio característico, e eu conjugar essa operação, né, a conjugação se porta bem em relação ao produto, se porta bem em relação à soma, então o conjugado de um polinômio é o polinômio calculado no conjugado. Então, dessa forma aí, né, esse fato aqui, que lambda é uma raiz do polinômio característico, me diz também, né, observando que aqui os coeficientes são todos reais, então eles não são mudados pela conjugação. Isso daí implica para mim que o polinômio característico calculado no conjugado também é zero, o que mostra que se lambda é raiz, lambda barra também é raiz. O caso onde lambda é real, isso não dá nenhuma informação, porque lambda barra é a mesma coisa que lambda, né? Então aí não muda nada, ele não me dá nenhuma informação. Mas se eu estiver lidando com raízes que têm uma parte imaginária, isso me fornece informação. É nesse caso onde essa proposição me fornece informação. Sobre a multiplicidade, né? Nós demos uma caracterização da multiplicidade em função da derivada formal lá no vídeo de polinômio, né? Que lambda é uma raiz de multiplicidade d, se ela for raiz do polinômio, raiz da derivada do polinômio, até a raiz da derivada da décima menos 1 do polinômio, mas não for raiz da derivada décima do polinômio. Né? Então, se isso acontecer, é uma raiz de multiplicidade d. Tá? Todos esses polinômios e derivadas de polinômios, né, como os coeficientes são reais, são polinômios reais.
Então, tomando conjugação dessas equações, né, nós obtemos uma equação muito similar, só que para lambda barra. Ok? Então, lambda barra vai ser raiz da derivada, até décima menos 1, mas não vai ser raiz da décima derivada, o que me diz que lambda barra também é uma raiz de multiplicidade D. Tá? Todos esses fatos aqui são consequências, na verdade, do problema característico ser o mesmo e desse problema característico ter raízes reais. Como eu disse para vocês, né, o próximo passo que a gente precisa é construir bases bem adaptadas, que vão ser as bases de vetores reais. Tá? Então, a afirmação que eu vou provar agora é que se um espaço é fechado em relação ao conjugado, né, a gente consegue construir uma base de vetores reais. Tá? A demonstração é extremamente construtiva e essa base e essa escolha de vetores que eu vou fazer é a escolha que a gente vai fazer para passar da forma de Jordan para a forma de Jordan real. Ok? Então a gente começa com uma base W1 até WK, uma base de W'. W' a gente está supondo que é fechado em relação à conjugação. Ok? Bom, se esses vetores aqui são complexos, né, eu consigo decompor ele como soma de um vetor só real mais um vetor com coeficientes complexos. Ok? E aí o que a gente faz? O que a gente faz é considerar a conjugação. Tá? Então a conjugação do vetor WJ também vai estar aí. Tá? Multiplicar o vetor por I também vai estar aí, né? Porque é um subespaço complexo. Então a gente vai poder considerar duas combinações. Tá? A combinação de WJ mais o conjugado de WJ e a combinação I vezes WJ menos WJ conjugado. E é fácil de ver que essas duas conjugações vão me dar o J e o VJ aqui. Né? Então, dessa forma, se eu estou num espaço fechado por conjugação e eu tenho um vetor da forma WJ, que é o J mais I, VJ, eu também vou ter as suas partes, o J e VJ. Tá? Isso só é verdade se eu puder fazer a conjugação. Tudo bem? Então é importante observar a importância da conjugação aqui para a gente poder separar a parte real e a parte imaginária de um vetor. Ok, tá? Esse conjunto que a gente obteve aí, né, que tem dois K vetores, o 1, V1 até o K, VK. Isso aqui é um conjunto de vetores reais, tá? Que gera W', tá? Porque todo vetor de W' pode ser escrito como soma de vetores de W, todo vetor de W pode ser escrito como isso daí. Bom, se isso aí é um conjunto de vetores que gera, a gente pode retirar uma base daí, né? Pegando um conjunto ali de vetores, ok? Beleza, então nós provamos a existência da base. Ok, tá? Os espaços formados, fechados em relação à conjugação, espaços que possuem uma base de vetores reais, são muito interessantes. Eu preciso de mais uma informação sobre eles, é que se eu tenho um operador linear, e eu chamo de T elevado a C, a sua complexificação, se eu tenho um subespaço que possui uma base formado por vetores reais, então ele é a complexificação de um espaço W contido em V. Ok? Então, ele emerge como complexificação também. Tá? Então, isso mostra para a gente que na hora que eu tenho um subespaço aqui e eu quero passar para um subespaço descomplexificando, é esse lema que vai me permitir fazer isso. Né? Os subespaços aqui, que são subespaços fechados em relação à conjugação, vêm de eu complexificar um subespaço de V. Ok? Demonstração. Bom, todo vetor W pertencente a W', né? A demonstração é fortemente propriedades da conjugação, tá? Todo vetor W pertencente a W' pode ser escrito como combinação de vetores dessa forma. Eu posso expressar esses vetores U e V em termos da base real. E dessa forma, segue imediatamente que W' é a complexificação do espaço real gerado por vetores dessa base. Vetores dessa base, o espaço gerado pelos vetores dessa base sobre R. Okay? Acho que vale a pena eu observar. Sobre R. Né? Nós temos dois corpos aqui, às vezes a gente fala e não fica claro sobre que corpo eu estou falando aqui. Ok? Beleza. Então, porque eu quero gerar um espaço real. Se eu fizesse
o subespaço gerado pelos vetores dessa base como complexo, eu teria o espaço todo. Ok. Então, o próximo passo que eu vou discutir com vocês, né, é um dos ingredientes que a gente usou na demonstração da forma de Jordan, né? Um dos ingredientes que a gente usou é a decomposição em alto espaço generalizado, né? Eu quero mostrar para você como que essa decomposição se porta quando a gente tem autovalores reais e complexos juntos, tá? Então, o que a gente vai olhar é para, imagina que eu tenho V, um espaço vetorial, T, uma transformação de V em V, né, um operador, tá? E eu vou considerar o polinômio característico desse operador e esse polinômio característico desse operador, sobre R, tem algumas raízes reais e alguma parte que eu não consigo achar raiz. Mas se eu olhar para esse polinômio sobre C, então eu estou olhando para o operador complexificado também, então eu vou ter dois tipos de raízes diferentes aqui. Eu vou ter raízes reais, que eu vou denotar por α1 até αk, e eu vou ter autovalores que não são reais. Lambda1 conjugado, lambda m conjugado, né? Porque a gente já provou que as raízes que não são reais aparecem sempre em pares, né? A raiz e seu conjugado. Ok, então, o primeiro passo é que eu consigo decompor V como uma soma direta de autoespaços generalizados, W1 até WK, que são os autoespaços generalizados associados aos autovalores reais, tá? E uma soma associada aos autovalores não reais, Z1 mais Z1 conjugado, mais até ZL, ZL conjugado. Z1 aqui, né, e todos os ZJs da vida vão ser os autoespaços generalizados associados à raiz lambda-j, e o Z1 conjugado é o espaço obtido por conjugação de todos os vetores de Z1. Né? Ou, isso também vai ser equivalente, tá? Isso daí também vai ser o autoespaço generalizado associado ao kernel de T menos lambda J conjugado. Tá? Ok. Então, essa é a primeira informação que a gente tem. Né? Aqui eu já dei um ingrediente novo. Né? Na verdade, a decomposição em autoespaço generalizado não é muito interessante. O ingrediente novo aqui é que os espaços generalizados associados aos autovalores conjugados são conjugados dos autoespaços. Tá? Mas, de qualquer modo, ao chamar a atenção para vocês sobre isso, né, a gente, na verdade, já tem dois pedaços aqui muito interessantes. Ok? O primeiro pedaço é um pedaço que é um pedaço real. Tá? Aqui a coisa funciona tudo bem, não tem problema nenhum. Aqui os autovalores são todos reais. Ah, beleza. Tá, eu vou chamar de W. A soma direta de todos os WKs. E eu tenho o Z, né? Onde o Z é a soma de todos os autoespaços generalizados associados às raízes que não são reais. Ok. Bom, então, dito isso, né, eu vou chamar de W essa soma e de Z essa soma. E eu vou considerar bases B1 até BL, bases de Z1 até ZL. Ok? E eu vou dizer para vocês como que é a base de todo Z. A base de todo Z, eu vou obter a base de todo Z apenas a partir da base dos B1s até os BLs, né? As bases do Z1 até o ZL. Fazendo o quê? Pegando a concatenação, se você quiser uma base ordenada, ou a união, se você quiser uma base só, da base do 1, base do 2, base do 3, mas também das suas conjugadas, né? B1 barra até BL barra, onde esse BJ barra denota a base de ZJ barra formada pelos conjugados dos elementos de BJ. Ok? Finalmente, né, a gente construiu uma base formada por vetores conjugados, né? A gente tem vetores do tipo Z1 até ZM, mas tem vetores do tipo Z1 barra até ZM barra também. Tá? E se isso aqui é uma base para a soma direta de ZI com ZI barra, né, construída no item anterior, então eu consigo, né, porque esse espaço aqui é fechado em relação à conjugação, construir uma base real formada só
dividindo esses vetores complexos em dois pedaços, né? Usando a mesma ideia que a gente usou na proposição anterior. E aí os vetores U1 até o M, V1 até Vm, vão ser uma base desse espaço formada só de vetores reais. Ok? Então veja, o que nós estamos fazendo é adaptar os ingredientes anteriores, que funcionam sobre C, mas sempre buscando conseguir escrever as coisas em função de vetores reais, para que a gente consiga depois obter uma matriz de coeficientes reais. Ok. Então vamos demonstrar. Ok? Bem, o primeiro fato é direto do teorema da decomposição em alto espaço generalizado, né? O teorema da decomposição em alto espaço generalizado, né, me dá direto que eu consigo decompor o V como soma direta de altos espaços associados aos autovalores. Tá? E aí o único ingrediente que eu fiz lá de mudança foi descrever quem são esses elementos aqui. Tá? Que eu estou escrevendo esses elementos aqui como sendo Z lambda 1 conjugado. Né? Eu não escrevo eles como alto espaço associados ao vetor lambda L conjugado, mas eu escrevo eles como conjugado do espaço associado ao vetor L. Tá? E por que eu posso fazer isso? Né? Eu posso fazer isso porque buscar entender, né, para entender esses espaços aqui, a gente está tentando entender o operador TC menos lambda I conjugado, calculado em Z, mas isso daí é a mesma coisa que entender, né, isso aqui é o conjugado do vetor que está nesse espaço aqui. Isso daí é a mesma coisa que buscar os vetores Z barra que satisfazem a equação que está no nosso espaço generalizado associado a lambda 1 barra. Ok? Uma observação bem simples. Ok. Então, aquela demonstração lá prova que a gente consegue aquela decomposição. Tá? Daí é direto também que... estamos distraídos. Que se BI é uma base para ZI, como ZI barra é o conjugado disso daí, os vetores deles vão ser todos os vetores conjugados desse, o que me diz que BI barra é uma base para ZI barra. Como eu já falei para vocês, o item 3 é uma consequência da demonstração que a gente já fez ali atrás. Bom, agora nós temos então todos os ingredientes para enunciar e demonstrar o teorema da forma de ordem real. Tá? Então, no teorema da forma de ordem real, eu estou considerando um espaço vetorial sobre R, um espaço vetorial real, e eu estou considerando um operador linear de V em V. Né? Então, o que me diz esse resultado? Ele me diz que existe uma base B de V, no qual a matriz tem ao longo da diagonal blocos de Jordan. Então, ele tem dois tipos de coisas. Nós temos blocos de Jordan, que são correspondentes aos autovalores reais. Então, a parte real dá os blocos de Jordan perfeitinho. E nós temos uma nova coisa, que é o que a gente vai chamar de blocos de Jordan aumentados. Tá? Que correspondem aos autovalores complexos. E fora daí, todos os elementos são nulos. A soma das ordens dos blocos de Jordan correspondentes ao autovalor real é a multiplicidade desse autovalor, e para os complexos é o dobro. Essencialmente porque a gente vai estar juntando os autovalores lambda e os autovalores lambda barra juntos. Ok? Beleza. Tá? Como são os blocos de Jordan aumentados? Né? A gente já conhece os blocos de Jordan, então a gente precisaria dizer como são os blocos de Jordan aumentados. Os blocos de Jordan aumentado também são constituídos de uma matriz diagonal por blocos, e embaixo desses blocos a gente não tem uns, a gente tem matrizes e identidades. Então, as matrizes de Jordan aumentada vão ser formadas por bloquinhos do tipo CAB, onde esses bloquinhos do tipo CAB aqui são matrizes 2x2 de entradas AB menos BA, né, onde A e B é um autovalor complexo
de TC. E I2 é a matriz identidade 2×2, né? 1, 0, 0, 1. Então, em vez de aqui embaixo a gente ter bloquinhos de linhas de uns, a gente tem matrizes identidades. Ok. Bom, então a demonstração é o seguinte, né? A gente vai pegar a forma complexificada e vamos olhar para os autovalores reais, que eu vou chamar de alfa 1, alfa k, como eu venho fazendo, e vou chamar os não reais de lambda 1, lambda 1 barra, lambda m barra, ok? Nós demonstramos na proposição anterior, né, que nós temos uma decomposição de V como soma de autoespaços generalizados, né, onde os Ws estão associados aos autovalores reais e os Z estão associados aos lambda J, que são autovalores não reais. E nós temos também os ZJ barra, que estão associados aos autovalores não reais, que são conjugados do primeiro. Veja, eu estou olhando para os reais, os complexos e os conjugados desse. Tá? Apesar dos dois terem o mesmo tipo, eu estou dividindo eles em dois bloquinhos. Né? Os lambda 1 até lambda m, lambda 1 barra até lambda m barra. Okay? Bom, isso aqui a gente já provou. Quando eu me restringo a olhar em WJ tudo funciona. Né? Os autovalores ali são reais, o operador é nilpotente, tem base de Jordan e beleza. E isso aqui, né, o pedacinho que é feito pelos autovalores que são reais, me dão a parte da decomposição dessa matriz que são blocos de Jordan. Tá? Por quê? Porque aqui nós estamos, né, quando restringidos a esses subespaços, dentro das hipóteses da forma de Jordan. Ok, então falta olhar fora disso daí. Então, vamos supor agora que o operador complexificado tem um alto valor que não é real. Tá? E aí o que a gente vai olhar são, ao mesmo tempo, para o autoespaço generalizado associado a esse alto valor, que é o Z lambda, mas também, juntamente, e é fundamental que eu olhe para esses dois juntos, ao autoespaço associado a Z lambda barra. Então a gente precisa olhar para essas duas coisas juntas, porque só dessa forma, esse espaço aqui é um autoespaço fechado em relação à conjugação. E o fato dele ser fechado em relação à conjugação me dá a existência de uma base real, pela proposição também lá atrás. Né? Então eu tenho uma base do tipo U1, V1, U2, V2, UK, VK, que é uma base real para esse subespaço, para essa soma direta do autoespaço generalizado associado a lambda e autoespaço generalizado associado a lambda conjugado. Tá? Bom, e aí, né, como esse operador está sobre C, né, ele vai ter vetores do tipo WJ, né, que é da forma UJ mais IVJ, para os quais o quê? Né? Para os quais T calculado nesses vetores, né? T calculado em WJ é da forma lambda WJ mais WJ mais 1. Né? Ele vai ter uma base de Jordan sobre os complexos, né? Onde o vetor vai ser levado um múltiplo dele mais o seguinte dessa base. E agora o que a gente vai fazer é dividir esse operador aí, né? E olhar para ele calculado em UJ e IVJ. Então, na hora que eu calculo T para isso daqui, né, isso aqui vai me dar T de UJ mais IT de VJ. Tá? E quando eu olho para essa coisa aqui, né, isso aqui vai me dar o quê? Bom, aonde está VJ, onde está lambda eu coloco A mais BI, aonde está VJ eu coloco UJ mais IVJ. E fazendo essas duas substituições aqui, eu vou ficar aqui T de UJ mais IT de VJ vai ser da forma A UJ menos B de VJ mais UJ mais 1. Mais I vezes B de UJ mais A de VJ mais VJ mais 1. Então, esse é o passo fundamental quando eu olho para essa coisa aqui. Ok.
Tá? O que que isso daí tá me dizendo? Tá? Isso aí tá me dizendo que quando eu estou olhando, né, para o operador na base real, o 1 V1, o 2 V2, o K, VK, tá? O que eu vou ter é que o operador vai ser exatamente representado pelos bloquinhos que eu estava dizendo para vocês antes. Aqui eu vou ter um bloquinho AB, A menos B, BA, né, por causa dessa combinação, e o fato de eu estar somando os seguintes aqui, né, vai me dar a matriz identidade. Quando eu olho na base nessa ordem que eu estou falando aqui para vocês. Ok, então só para dar um exemplozinho, uma matriz A que pertence às matrizes 4x4 sobre os coeficientes dos reais. O polinômio característico dessa coisa aí, né, não poderia ter todas as raízes reais, senão a gente poderia usar o teorema de Jordan. Então, o polinômio característico dessa coisa aí tem raiz do tipo x menos i ao quadrado, x mais i ao quadrado. Tá? Os autovalores complexos são i menos i. Tá? E dessa forma, né, se eu fosse calcular a forma de Jordan, né, como isso aqui tem, o nome característico tem grau 2, né, isso significa para mim que eu tenho bloquinhos 2x2, um bloquinho de 2x2 de cada tipo desse daqui. Então, a forma normal de Jordan da complexificação é menos i, 1, i, 1. Ok? Tá. Isso a gente já fez no vídeo de forma de Jordan, no vídeo de cálculo da forma de Jordan. Tá? Mas então o problema todo aqui é que essa matriz não é uma matriz real, certo? Então, e nós precisamos mudar a base, pegando dois vetores dessa base e fazendo conjugados dele para que a coisa funcione. E aí, né, fazendo essa mudança aí, o que nós vamos passar a ter? O que nós vamos passar a ter vão ser bloquinhos com 0, 0, porque nesse caso o A é 0, e o B é 1 e menos 1, 1 e menos 1. Nós vamos ter dois bloquinhos aqui que estão associados conjuntamente ao I e ao menos I. Né? E embaixo desse daqui, né, nós teremos que ter uma matriz identidade. 1, 1, 0, 0. Ok? Então essa vai ser a forma de Jordan real, né, desse operador. Tá? Bom, então o que eu queria fazer com vocês nesse vídeo era isso daqui, mostrar que existia a forma de Jordan real e ligar isso aqui um pouquinho com o processo de complexificação. Então, espero que tenha ficado claro. Fiquem bem.